Boa noite a todos, todas e todes, né? Nós estamos começando essa programação do Mês do Orgulho aqui na Igreja Casa da Rua, a primeira escola bíblica com o filme Orações para Bob, tá? Esse filme, na verdade, é baseado num livro que, por sua vez, também é sobre fatos reais. Foi a vida de um rapaz que, infelizmente, foi ceifada. Quer dizer, ele tirou a vida. E deixa eu só verificar aqui, mais alguém pedindo para entrar. E a questão do filme, né, na verdade, é uma narrativa muito mais sobre a mãe, sobre a maternidade, né, a dor dessa mãe em relação a esse menino. Não que o menino não tenha sofrido na história, mas, enfim, e é até uma maneira da gente dar continuidade ao que a gente fez no domingo, né? A gente teve uma abertura maravilhosa aqui com a Dorine, falando sobre experiências maternas dela em relação às filhas, então foi muito lindo, muito, muito emocionante. Então, esse filme ele vem nessa sequência temática para a gente dar uma linha de raciocínio, né, uma lógica de discussão para o que que vem sendo colocado. Bom, o filme, na verdade, ele é de 2009, baseado num romance, quer dizer, autobiográfico, né? Fizeram a ficcionalização de 1995. Porém, a história começa em 1979 e o falecimento do rapaz em 1983 e a continuidade da história da mãe dele em 1984. Orações para Bob foi indicado ao Emmy, ficou em segundo lugar, não chegou a ganhar o prêmio, mas ele ganhou o prêmio GLAAD, que era um prêmio de filmes LGBTs, é considerado ainda o filme LGBT mais assistido no mundo até hoje, e até hoje também não caiu no YouTube na versão dublada. Né? Eu, por uma questão de garantia, antes que o YouTube não permitisse que ninguém gravasse mais nada, eu já tinha gravado tudo, inclusive os outros filmes que são importantes para a gente hoje, que foram derrubados do YouTube. Então, nós temos no Drive aqui da igreja, até um filme que a gente vai fazer na outra escola bíblica, e temos também o depoimento importantíssimo de 2010 da revolta de Stonewall, importantíssimo, que todo mundo conhece esse filme. Bom, pessoal, acho que agora eu já consigo compartilhar aqui a tela, e aí a gente começa. Bom, Sigourney Weaver, né, disse que para ela foi muito difícil fazer esse papel. Ela disse que foi um dos papéis mais desafiantes da vida dela, um nível de angústia que ela teve, até porque ela teve que conversar com essa mãe. E a Bíblia que ela usa enquanto está acontecendo a história, né, é a Bíblia que a própria mãe usou para disciplinar o filho, né? Então, ela disse que para ela isso teve um efeito muito impactante. Então, ela fala que um dos papéis mais difíceis que ela fez na vida foi lidar com orações para Bob. Bom, enfim, e ela disse também que é gratificante saber que até hoje as pessoas param para falar com ela, né, e discutindo o quanto esse filme é importante, enfim. Então, ela disse que é um dos filmes que ainda mexe com ela nesse sentido de ela ter a oportunidade de conhecer muitos jovens bacanas, interessantes, né? Enfim, eu vou mostrar aqui para vocês, eu dividi a aula em 4 blocos temáticos, tá? E aí a gente vai pensar, o filme ele pode ser dividido, assim, grosso modo, nesses 4 itens. O amor materno como vigilância espiritual, depois o momento em que o menino precisa sair de casa, ele precisa respirar longe da família, ele vai trabalhar com fuga, desejo e abandono. Um terceiro tópico poderia ser a mãe diante do colapso, a culpa e a releitura bíblica, quando ela vai começar a se repensar como pessoa, como cristã. E o quarto ponto é quando ela começa a se ver na figura de uma mãe, de uma pessoa LGBT, então, de um amor corretivo a um amor solidário. Tá? Então, por aqui, a gente já consegue, Alessandra, fazer com que quem não tenha conseguido assistir, né, pelo menos consiga acompanhar aqui o que está os tópicos. Bom, o bloco 1, a gente vai falar sobre o amor materno como vigilância espiritual. Para quem não assistiu, eu coloquei aqui, esses trechos têm a ver com, falam sobre o quê? Conversas entre familiares sobre o pecado, porque a mãe estava sempre citando versículos bíblicos para os filhos. O filme começa com o aniversário de uma avó extremamente homofóbica, e é nesse momento, né, em que a irmã do Bob, que é o protagonista da história, né, e a mãe é a Mary Griffith, tá?
Eu acho que até esqueci de colocar a mensagem inicial aqui. Deixa eu ver se eu coloquei aqui, peraí. Isso é importantíssimo, né? O filme termina com essa questão que ela acabou usando numa tribuna, né, fazendo um apelo às questões dos direitos LGBTs. Antes de ecoar Amém em sua casa, no lugar de adoração, pense e lembre, uma criança está ouvindo. Repito, antes de ecoar Amém em sua casa, no lugar de adoração, pense e lembre, uma criança está ouvindo. Bom, a história do Bob é muito a minha história, né? Só por um milagre de Deus, não aconteceu comigo, talvez eu tenha me entendido sexualmente antes, eu era uma pessoa confusa, mas não sabia exatamente se eu era gay, se eu era bi, não sabia o que. Talvez isso tenha me dado uma longevidade, né? Porque se eu tivesse encarado a família na minha adolescência para viver uma cura gay, uma coisa dessa, eu acho que poderia ter me matado como Bob. Então, assim, é um negócio muito pesado e eu vi muito a minha mãe nessa situação. Minha mãe é muito amorosa, mas ao mesmo tempo sufoca demais. Ela aprendeu a fazer um balanço disso, né? Depois de eu me casei e tal, e ela aprendeu a ter uma postura mais na dela. Mas, assim, no começo era bem complicado. Bom, e aí a gente tem as orações insistentes para a cura, né? Então, o eixo interpretativo aqui está associado ao quê? Mary, no caso a mãe, não age como alguém que deseja expulsar o filho do mundo. Pelo contrário, ela acredita estar lutando pela salvação dele. O problema é justamente esse: o amor materno torna-se inseparável de uma missão corretiva. Então, Bob percebe que só pode continuar pertencendo à família se ele deixar de ser quem ele é. E aí é o grande impasse de como as coisas começam, né? Bom, estou conseguindo aqui dar conta de botar o pessoal para dentro da sala. Bom, enfim, esse aqui é o resumo desse bloco 1. E aí eu vou partir para as perguntas do bloco 1, tá? Para que vocês, então, participem da aula. Deixa eu ver aqui, gente. Tá. Então, essas são as perguntas. Pergunta número 1, se tratando do filme. Quando uma pessoa responde, tá? E aí a gente vê se está no chat ou se vai para falar aqui aberto, e aí, conforme for, depois, conforme for, a gente até para no final do bloco para fazer um comentário maior, mas a gente vai tentando cada um dar uma resposta para a gente seguir em frente, tá bom? Então, quando o cuidado materno se transforma em policiamento sufocante para o filho? Quem gostaria de falar sobre isso em relação ao filme? Quando o cuidado materno se transforma em policiamento sufocante para o filho? Posso falar? Dorine levantou a mão. Peraí, vamos ver. Desculpa. Fala umas Pode duas. falar, Dorine. Vai. Para mim, quando a mãe não entende que o filho é outra pessoa, começa, a partir do momento que a mãe não separa as duas pessoas, ela acha que ela é continuação, que o filho é continuação dela. E aí ela tenta fazer o que ela pode para que isso continue. Verdade. Fala, Renata. Era exatamente isso que eu ia falar. Então, estou contemplado. Quando ela lê o diário pessoal dele, né? Mas no caso, Anne, esse já é o divisor de águas, Anne, que a gente está falando assim, ela se dá conta de que tá. Quando o cuidado se transforma, né? Então, eu acho que é verdade. Ela começa a ler o diário. Até onde eu me lembre, até reassisti ontem ao filme, eu acho que quando ela começa a ler o diário, que ela começa a entender o filho como pessoa, que até antes ela tinha ouvido falar que o menino era gay e ela começa só a incutir coisas da Bíblia, né? Pode falar, Alessandra. Quando eu assisti o filme pela primeira vez, eu já vi umas 3 vezes esse filme, eu estava passando por esse processo de desconstrução, né, do fundamentalismo. Já ainda não estava no lado progressista, mas eu estava já desconstruindo isso, né, e isso internalizou em mim também, no sentido de que eu não vivi esse lado da homossexualidade, mas eu vivi muita cobrança
por ter sido mãe na adolescência. E a minha mãe jogou muito na minha cara que eu fui a vergonha dela, que eu fiz com ela o que a minha avó fez com os meus bisavós, entende? Então, assim, eu quando vi o filme, eu me coloquei nessa posição, lógico que, contexto totalmente diferente, mas quando eu vi essa mãe, né, eu fazendo isso com ele, eu vi a minha mãe fazendo comigo isso, mas num outro contexto, entende? Então, assim, sufocando, a gente como mãe sufoca o filho, né? Porque, enfim, no caso, a minha mãe sufocou, eu procurei não fazer isso com as minhas filhas, devo ter sufocado de outra forma, porque a gente como mãe não é perfeito, mas procurei não fazer isso com as minhas filhas, né? Porque, assim, arrastar uma corrente presa a um preconceito, a uma ideia, né, na mente, porque minha avó falou para ela nunca dar o mau passo que ela deu na vida para que ela não sofresse o que ela sofria, e aí eu dei o mau passo que a minha avó deu no passado, e eu fui a vergonha para a família por não ter casado donzela. Olha o termo que a minha mãe usava, donzela. Então, assim, foi uma coisa que me passou durante esse filme, me atravessou muito. Óbvio que em outro contexto, mas as mães têm que não podem fazer isso com filho nenhum, em contexto nenhum, né? Porque cada um no seu tempo e cada um no seu... A gente precisa aprender com os erros do passado e sermos mães melhores, né, no futuro. É verdade. Em se tratando do filme, eu penso o seguinte, para pensar numa mãe evangélica nos anos 70, nos Estados Unidos, sobretudo no Sul. Né? O Sul tem aquela coisa lá do Bible Belt, que é aquela região que é mais fervorosa em relação à questão da igreja, né? E olha que ela não estava nem num estado tão assim conservador. A história acontece em São Francisco, que é na costa oeste, que é mais tranquila em relação a algumas questões problemáticas nos Estados Unidos. A costa oeste era justamente até uma das regiões para as quais migravam os LGBTs, e o menino vai até para uma região supostamente um pouco mais conservadora, né? Ele sai de São Francisco, que é uma grande cidade, para Portland, fica em Oregon, que é na mesma costa oeste, mas assim, acima da Califórnia, supostamente um lugar até mais arredio, mais um lugar onde ele está longe da família. Porque a questão é essa mãe não deixar o menino respirar, né? Quando ele começa ele nem sai do armário, é uma questão. O irmão mais velho que o entrega, né? Aí, conforme ele vai passar esse tipo de experiência, a mãe vai começar a sufocar de não dormir enquanto o menino chegar. Né? Então, isso daí vai tirando dele a possibilidade de ter amigos. Há duas pessoas que chegam lá na casa dele, não fica claro se eram pessoas trans, se eram pessoas que estavam numa festa. Eu acho que eram só amigos fantasiados de mulher. Né? Não há uma configuração de identidade ali naquele momento. Né? E a mãe quer que o menino leia os versículos bíblicos. Né? A minha mãe tinha essa coisa, na minha adolescência. Se eu passasse por um tipo de problema, nunca falei sobre sexualidade com ela, mas era assim, vai ter que ler o versículo, ela ficava espalhando versículos, mandava ler versículo aqui, versículo ali, sabe? Então, mas para pensar, o tempo todo ela está pensando, eu não posso perder o meu filho, não quero que meus filhos vão para o inferno. Isso é uma responsabilidade muito grande, é um peso que se coloca sobre a mãe, porque é ela que é a grande responsável por cuidar dos filhos. Acontece qualquer coisa, a responsabilidade dela, e ela não quer ter esse peso, né, Dorine? Pode falar. Essa questão 2 aí dos versículos, eu estava lembrando, eu tinha que recitar vários versículos sobre a vara e a disciplina antes de apanhar. Então, até hoje eu sei 2, 3 versículos que a gente recitava um atrás do outro antes do meu pai me bater. E um dos castigos do meu pai era copiar a Bíblia, entendeu? Copiar Salmo. A gente sabia de cor, até hoje eu sei, muitos capítulos da Bíblia, muitos trechos. E era um castigo.
Eu não aprendi em forma de castigo, eu aprendia... Minha mãe era muito, muito doce, ela é muito doce, né? Quem conhece minha tia Mirtes lá do Coral sabe que ela tem o mesmo jeitinho da tia Mirtes, mas aquela coisa, quando se trata da igreja, é uma preocupação enorme de salvar a vida dos filhos, né? Então, assim, é como se fosse assim, é um amor que se torna uma obsessão e ela nem sabe disso. Ela acha que está certo até hoje, sabe? Então, mas assim, eu, por exemplo, desde pequenininho, eu tive que decorar o Salmo 23, depois o Salmo 91, eu sei até hoje, gente. Olha que eu tô com problemas de memória, mas aquelas coisas da infância, é engraçado aquelas músicas de Inário também, música nova hoje para aprender dificuldade. Mas se eu chegar no lugar e o pessoal estiver cantando músicas que eu não canto há 20 anos, de tanto que eu já cantei, de tanto que eu já toquei essas músicas na igreja, aquilo vem na hora, você está entendendo? Aquilo brota. Né? De vez em quando eu acordo assim, do nada, meu inconsciente me traz uma música. E cada música que eu lembro é uma pessoa. E tia tal, tio tal, primo tal, minha avó, sabe? Tem dessas coisas. Alguém mais gostaria de falar sobre essa questão da violência pelos versículos, que eu acabei passando para o item 2, sem me dar conta. Bom, se não tivermos, então vou para o item 3. Né? Eu acho que o relato da Dorine é bem forte em relação a essa questão dos versículos. Né? Qual a relação entre os encontros na igreja e as questões psiquiátricas? Gente, eu confesso que essa pergunta aqui eu fiz como provocação para eu até fazer uma discussão. Se vocês conseguirem concatenar uma ideia com a outra, beleza. Caso não, eu vou tentar falar alguma coisa sobre esse momento histórico lá dos Estados Unidos. Mas, ok, quem quiser falar alguma coisa sobre isso, fica à vontade, né? Qual era a relação que tinha quando o Bob passa aí a psiquiatra com as sessões que ele faz na igreja? À tarde. Exatamente. Era um extenso dano, né, que procurava ambas trabalhar com cura. Exatamente, Ione. E, então, o que acontece? Nessa fase da história dos Estados Unidos, a partir do século XX, a gente tem o processo uma intensificação de uma cura gay, tá? O final do século XIX, a gente tem dois estudiosos, dois psiquiatras europeus, o Krafft-Ebing e Havelock Ellis, que são dois responsáveis por inaugurar termos como hermafroditismo psíquico e a questão do homossexualismo, entendendo ismo como um sufixo de doença. Tá? Não era homossexualidade. A homossexualidade só ganha esse status de normalidade a partir de 1990. Então, antes disso, para a sociedade, enfim, para a própria medicina, né, a homossexualidade era um distúrbio. Então, seria uma espécie de hermafroditismo psíquico, como se misturasse o masculino e feminino nesse cérebro. E essa história, na verdade, são só desdobramentos de discursos que já vêm do século XVIII. Né? Tem a Andrea... esqueci o sobrenome dela agora, mas enfim, o Michel Foucault fala sobre isso também, sobre os estudos de anatomia e craniometria no século XVIII, faziam uma relação entre corpo e mente. Eles diziam que o espelho da alma era o corpo. Isso já era uma adaptação de ideias de Aristóteles, que foram depois adaptadas à biologia. Então, a filosofia de Kant, já no século XVIII, ela vai discutir essas questões, de dizer que a gente reflete no corpo, a gente vai espelhar no corpo o que está na alma. Então, se o corpo tinha deformidades, é porque a cabeça estava alterada. Então, se um homem não se comportasse como um homem, nas expectativas de gênero, de comportamento da época, é porque ele não era um homem normal. E o mesmo se aplicava às mulheres, as pessoas iam para manicômios, a coisa foi muito complicada. Então, no final do século XIX, né, a gente agora tem o que eu chamo de uma tríplice culpa, que a Idade Média vai inaugurar a demonização do homossexual. E o Renascimento, a partir de 1533, com Henrique VIII, vai inaugurar a criminalização na Europa, porque uma vez que acontece lá na Inglaterra, isso passa a ser replicado em outros países. E a terceira camada é essa da criminalização, não, agora é da patologização. Ela vai começar com Krafft-Ebing e com Havelock Ellis. Para se curar essas pessoas, então, do ponto de vista da psiquiatria, eles vão tentar criar um condicionamento comportamental. Comportamento em inglês é behavior, e o nome da teoria é behaviorismo. Então, queriam adestrar o comportamento das pessoas, achando que poderiam ajustar
as pessoas por repetição. Então, o próprio método de repetir os versículos bíblicos, a memorizar, tal, tem uma lógica behaviorista. Quando ele vai também para a psiquiatra e ela fala que ele tem que querer mudar o comportamento, isso também tem a ver com a questão do que a ciência estava pensando naquele momento. Então, enquanto a cura gay era um termo basicamente bíblico, né, quer dizer, usado nas igrejas, o nome usado nas salas de psiquiatria era teoria de reversão sexual. E eles associavam geralmente essas teorias, tanto à igreja quanto à ciência, à questão do abuso sexual. Ao momento em que a Mary chega em casa, achando que o menino teria sido abusado. E aí pede para que o menino saia com o pai, que eles vão pescar, para que ele tenha experiências com o universo masculino, né? E aí acaba que, quanto mais eles forçam uma barra, mais o menino se distancia da família. Então, eu não vou falar das questões mais drásticas ligadas a essas questões aqui, porque o Bob não chega, pelo menos, relatar, pelo menos não está no filme, nenhum tipo de agressão maior dessas terapias de reversão, tá? Ele pega a fase mais leve. Então, enfim, mas ele tinha muita pressão, porque ele não conseguia respirar. Se ele saísse, a mãe ficava olhando, não deixava, né, que ele tivesse espaço para ele. E então, essa é a questão número 3. Alguém gostaria de falar sobre isso, já que só eu falei? Não, a Ione falou, verdade. Desculpa. Alguém mais além da Ione? A outra igreja também tinha uma reunião, não tinha? Uma roda de Exatamente. conversa? Então, a questão primeiro ele ia para a igreja, provavelmente a igreja da mãe, né? Aquela igreja que os adolescentes se reuniam, tal, e aí parece que ele estava tentando viver essa cura gay ali, né? Tanto que quando ele morre, o pastor tem a castimônia de lá dizer que o menino morreu em perdição porque não quis fazer, não quis sucumbir, ele sucumbiu ao pecado, não resistiu ao pecado que estava sendo combatido naquelas reuniões na própria igreja. Eu achei essa cena muito pesada, eu não me lembrava disso. Mas também, Dorine, o que aparece aí é a ICM, que é a igreja, o templo que, na verdade, nós sublocamos na Lapa, pertence à ICM. A ICM, ela, se eu não me engano, em 1964, ela foi na década de 60, mas eu tenho quase certeza que em 1964 ela foi, ou 68, eu teria que verificar, mas enfim, é anos 60, é antes da revolta do Stonewall. Então, ele, que foi o grande estopim do movimento LGBT, entre 1969 e 1970. E aí, o que acontece? A igreja da comunidade metropolitana, né, que é assim que a gente chama em português, ela foi a que ajudou o Bob a tentar entender algumas coisas. E vai ser a igreja que depois a Mary vai recorrer, né? Por coincidência, vai ser essa igreja. Mas a primeira igreja que, na verdade, ele vai faz parte desse tratamento de cura gay, entendeu? Bom, então vamos lá. A outra pergunta. Como a pressão sobre o filho se torna uma rejeição irreconciliável? Quando ela disse que ele não seria mais filho dela. Exatamente, quando ela diz que ele não seria mais filho dela. Assim, gente, isso é muito pesado. Minha mãe nunca disse isso para mim. Quando ela teve, assim, conseguiu conversar minimamente comigo sobre minha saída do armário, né? Foi tipo 2, 3 anos depois que ela disse assim: meu filho, eu não te entendo, eu posso não aceitar o que está acontecendo, mas eu nunca vou te deixar de te amar. Então, assim, mas quando ela dizia assim, ou eu tenho um filho, ou se você é gay, você não pode ser meu filho. Isso é muito pesado. E isso me faz pensar o seguinte, que, na verdade, antes mesmo dele contar para a mãe, ele já tinha ideias suicidas por conta da pressão familiar. Né? Lembra que logo no início, como é que o irmão dele vai descobrir que ele é gay? Porque ele tenta tomar uma cápsula de aspirinas com várias pílulas, e ele acaba jogando no chão e acaba não tomando. Né? E a partir daí que ele tem uma crise de choro, ele vai contar para o irmão. Então, a gente percebe
que ele já tem uma cobrança por tudo que acontece. E, assim, sinceramente, quando você vive uma cobrança muito grande, a vida inteira você vive sob tensão. Eu estudei com Ione no ensino médio. Eu me lembro que uma vez Ione falou assim para mim, Helena, os seus pais, né, às vezes eles cobram assim de você. Eu nem tinha me dado conta do quanto eu me sentia cobrado, né? E a Ione chegou para mim na ocasião e falou assim, e aí ela me chamou a atenção, quer dizer, me chamou a atenção não foi uma bronca, ela me abriu os olhos para perceber isso, né? De que o quanto os meus pais me cobravam, que eu tinha que passar no vestibular, eu falava, ai, gente, se não passar, meus pais me matam, não sei o que e tal, sabe? E assim, agora, esse nível de pressão, eu acho, assim, muito doido, né? Fora da média. Bom, pessoal, alguém mais gostaria de falar sobre isso? Sobre a questão da pressão sobre o filho, né, se tornando uma rejeição irreconciliável? Eu acho que essa é a parte mais pesada de tudo. Eu acho que ela foi, por não entender, ela foi muito cruel, né? Porque, assim, mas no fundo não era isso, né? Que ela queria dizer que não aceitava, mas não é que ela, eu acho que se ela pudesse imaginar, né, que a gente não imagina o que vai acontecer lá na frente, né? Mas eu acho que se ela pudesse imaginar o quanto que aquela palavra que ela disse, o que ela disse, fosse causar ao filho, ela não teria dito, né? É óbvio que ela carregou, ela arrastou uma culpa, né? Mas é uma pressão em cima também das mulheres, né? Da família, que a família tem que dar certo, e se não dá certo, a culpa é dela. E Ela também é ela, pressionada. eu acho que ela, não, eu não quero, eu vou dizer para vocês assim, quando o Miguel nasceu e que veio a suspeita da síndrome de Down, eu me lembro que a minha obstetra veio e falou assim, não, mas ele é teu filho, você vai amar ele, eles são maravilhosos, mas eu me lembro de eu falar para ela, não, mas eu não quero, como se eu pudesse, com aquela fala, dizer eu não quero ele desse jeito, se aquilo pudesse ser tirado, né, geneticamente, dizer assim, eu não quero a síndrome de Down, pudesse com aquela fala arrancar aquilo dele, né? Mas não é que eu não queria o meu filho, né? É óbvio que eu queria o meu filho, eu amo o meu filho, né? A questão é que eu não quero que ele sofra, né? Porque eu só imaginava que ele ia sofrer, né? Tendo a síndrome de Down. E olha que era só a síndrome de Down, eu nem sabia dos outros diagnósticos, mas eu não queria que ele sofresse. E eu acho que era mais ou menos isso, assim, né? Eu não estou passando pano para o que ela disse, não, sabe? Mas eu vivi uma coisa parecida, porque, assim, quem quer ter um filho com deficiência, gente, me poupe, né? Se alguém fala assim, não, eu quero que esse aqui tenha síndrome de Down, é a mesma coisa de você dizer, não, esse aqui vai ser traficante, esse aqui que eu tô, eu quero que ele, né, que ele seja morto pela polícia, eu quero, entendeu? Ninguém quer isso, Na né? verdade, Alessandra, você tocando um assunto que eu não cheguei a anotar, mas eu pensei ontem. Ela não foi preparada para ser mãe, entende? Olha a mãe dela no início, a primeira fala da mãe dela, que dependesse de mim, as bichas eram fuziladas. Foi essa tradução que aparece, né, em português. Então, você já imagina uma situação como essa? Então, o que ela recebeu dessa mãe? Só um discurso de punição. Então, ela está reproduzindo como mãe, né, essa questão. Ione colocou aqui, é verdade, Ione colocou assim, que eles, meus pais, né, queriam que eu fizesse medicina. Eu precisei convencê-los a fazer letras. É verdade, Ione, é isso mesmo. Jean, a palavra é com você. Olá a todos, boa noite. Eu, com a Alessandra, eu vou pegar assim, a ponte com o comentário da Alessandra e também sublinhar Só um minutinho. Jean, tem como você tirar o fone, porque ele está dando interrupção? Tirei o fone. Ótimo, perfeito. Então, eu vou fazer uma ponte com o comentário da
da Alessandra, e que coincidentemente também assisti esse filme muitas vezes, porque há muito tempo atrás eu pesquisava, era na verdade uma maneira de entender, de me entender, né? E eu buscava narrativas que falassem sobre essa questão da sexualidade e encontrei esse filme, né? Mas é assim, muito no que a Alessandra falou sobre a questão da Mary, né, a mãe do Bob, eu fico pensando nesse peso desproporcional sobre a mulher, né, que já foi comentado aqui, né? Então ela é a vilã e, ao mesmo tempo, é ela que tem essa redenção. Então, a vilanização e redenção exclusivas da mãe. Ela carrega sozinha o fardo do fanatismo religioso, aí depois a culpa esmagadora também está sobre ela. E fica o que a Alessandra comentou é uma responsabilidade só dela, né? E o roteiro faz isso, né? Ele estabelece que a salvação, a ruína emocional desse menino depende unicamente das ações dessa mãe. E me parece que aí é uma questão de roteiro também, de como a câmera se vira se movimenta em relação a essas pessoas que estão nesse drama. Então, me soa que o pai, ele fica blindado, ele é omisso, né? Então, ele tem o privilégio do silêncio, ele fica neutro, ele é calado, ele é poupado de julgamento, assim, na construção da narrativa, o silêncio dele é como se fosse assim, é o menos pior, é menos pior do que a Mary. Eu concordo com você. Oi? Eu concordo com você. Então, aí é aquela coisa dos papéis de gênero, né? Que dentro de casa, quem cuida da casa, quem cuida do filho é a mãe, o pai, ele é esse cara omisso, e aí não tem o dilema, quer dizer, não há não há uma comunicação entre eles, não parece que tem uma barreira ali, né? Quer dizer, ele não troca com um filho. E eu acho Exatamente. que e deveria ter essa responsabilização também do pai nessa história, né? De alguma maneira, talvez tivesse, sei lá, Orações para Bob 2, para falar desse pai. E o que ele Então, sentiu, né? Então, só tem um detalhe, que ontem, eu reassistindo ao filme, eu prestei muita atenção nessa questão da omissão do pai. Eu concordo que o pai é omisso, eu concordo que o pai não se chega até o filho, isso é uma verdade. Mas reassistindo ontem, e eu já vi esse filme inúmeras vezes, eu trabalhei em sala de aula, só eu percebi um detalhe diferente. Tudo bem, eu acho que assim, ele vai fazer isso justamente porque ele se sente no direito de se eximir da responsabilidade, tá? Concordo com vocês. Mas assim, eu me surpreendi porque vários filmes eu já vi de pessoas que vão falar sobre questões de expulsões de casa, LGBTs, dos pais batendo e arrancando os filhos de casa. E esse pai, ele na verdade, ele está omisso. Ele só vai tentar conversar com o cara na pescaria porque a esposa mandou. Ele é omisso. Mas assim, quando ele, por exemplo, é chamado para terapia, quando há um determinado momento, parece que a psiquiatra quer evoluir no tratamento e talvez ele passasse por processo de tortura, o pai fala, não vou submeter meu filho a isso. E aí, quer dizer, talvez por uma omissão dele, tipo assim, se eu não faço isso comigo, eu vou fazer com meu garoto. Mas eu não sei em que medida isso tem a ver com uma responsabilidade paternal ou uma maneira de dizer assim, se não faço comigo, deixa o meu menino ser como ele é. Mas é como se fosse mais uma extensão do lado malandro do pai do que necessariamente uma responsabilidade parental. Então, eu concordo com você. Mas a gente tem esse pequeno detalhe. Talvez, se o pai tivesse abraçado mais essa sufocação, o menino tivesse ainda sentido mais sufocado. Mas eu não quero passar panos quentes para o pai, porque, como a gente já viu, é sempre a culpa da mulher
Entende? Então, é uma coisa ambígua, ao mesmo tempo que o pai não autoriza que o menino passe para um estágio mais severo de tratamento, mas ele também não faz nada para contribuir. E ainda critica a esposa, né? Então, é um negócio complicado. Pessoal, sobre esse item, se o pai não fosse omisso, a história seria outra. Ione escreveu aqui, mas eu tenho a impressão de que o pai e a mãe com que a mãe faz com que o pai se cale. Ele parece aceitar melhor do que ela. Pois é isso que me surpreende, Ione. Porque, de modo geral, a gente vê a mãe aceitando mais do que o pai, né? Naquele caso, ele não parecia ser um homem tão religioso, e o que está sendo colocado aqui é uma pressão religiosa, né? Enfim, isso aí realmente... acho que a gente não vai ter uma resposta única e também a gente não quer, porque não dá para passar panos para esse pai. E o que mais me comove é que, por mais que a gente pense nessa vilanização da Mary, ela sofre muito, gente. Tem cenas, que, inclusive, desse filme que está dublado aí no YouTube, que foram cortadas. Tem muitas cenas que ela se joga no chão, que ela chora. Tem uma cena do banheiro, por exemplo, que foi cortada, sabe? Então, assim, é complicado. Não dá para a gente culpabilizar essa mãe também, né? Enfim, vamos lá. Eu acho que agora a gente já pode passar para o bloco 2. No bloco 2, a gente tem aqui respirar longe da família, fuga, desejo, abandono. Bom, depois de tantas vezes que o rapaz tentava chegar em casa e a mãe estava perseguindo, aí teve um dia até que ele entrou na ICM, né? Acho que uma das últimas vezes que ele fala, eu estava na igreja, mas por acaso a ICM estava perto de um lugar LGBT, né? E ele acaba não tendo experiências em São Francisco, segundo o filme, né? Ele acaba tendo uma relação com o David somente quando ele vai lá para Portland, no estado de Oregon. Mas, enfim, e aí a gente vê que ele chega a um ponto que ele não aguenta, né? Então, eu acho que ainda nem é esse momento em que ela diz que não quer como filho, né? Isso vai ser até depois, que nesse momento é a prima dele que vai visitar a família e ele acaba indo morar com a prima, não é isso? Aí depois, quando ele volta, eu acho que, não sei se são ações de graças do Natal, acho que é ações de graças, é que a mãe vai dizer para ele que, então, que se ele tivesse de ser gay, que não poderia ser filho dela. Aí é quando ele, de fato, se muda para a casa da prima, porque até então tinha sido uma visita, ia passar alguns meses lá, queria ter deixado a escola, ele começa a sofrer bullying. Eu acho que Helena, eu acho que é quando ele conhece o David. Aí ele conta para a mãe sobre o David. Mas a mãe não aceita. A mãe não aceita conhecer. É quando ela fala que não quer que ele seja filho. Eu acho que foi essa parte. Exatamente, foi essa parte, quando ele conhece o David. Mas digo assim, ele já tinha decidido ter uma válvula de escape para ficar na casa da prima 3 meses. Quando ele volta de lá, que o David conversa com ele para ele confrontar a mãe, tal, e aí a partir que tem esse ponto crucial, né? Realmente. E aí, então, aí que a gente tem aqui, dessa parte 2 é da mudança para Portland, né? As primeiras experiências de liberdade, as relações afetivas que ele vai desenvolver com o David, também as desilusões amorosas e a solidão progressiva. Eu acho que, assim, esse trecho, principalmente a parte das desilusões amorosas, elas precisam ser tratadas com muita delicadeza. Porque, assim, para pensar, um menino criado numa família super rígida, daquela coisa de... quer dizer, não existe sexo, tem que ser casamento, tem que ser... né? Pelo menos o que a mãe queria, não era o que o pai queria, não. O pai já queria iniciar o menino, ele deixa entender que talvez se o menino tivesse tido uma namoradinha, aquela cena, por exemplo, do carro, né? Havia uma certa licenciosidade para ele ter ficado com a menina sexualmente, mas ele que não quer. E isso logo no início do filme, né? Então, assim, essa questão das desilusões amorosas são meio complexas, porque a gente fala assim, ok, o David o chama de namorado. Mas, assim, o que significa ser namorado? Quais tipos de acordos havia ali? A gente precisa entender que esse momento da história, o movimento hippie estava em alta, a liberdade sexual estava em alta. A gente não vê em nenhum momento que houve um acordo de monogamia, de poligamia nessa relação. Não é? A gente sabe que David está acostumado a ter uma vida de um cara mais experiente.
né? E aí, de repente, esse menino é lançado, gente, a cova dos leões. Eu estou falando por mim, eu passei por isso depois a partir dos 33 anos, entende? Então, assim, e aqui a gente não está nem demonizando nem a monogamia, nem a poligamia. Cada um, a nossa entende que cada um respeite os seus acordos, né? Seja casal, trisal, poliamor, tal, cada um sabe se é fechado, se é aberto, tal, né? Eu sou uma pessoa que já até tentei ser poligâmico, mas não consigo. Mas não é uma questão do que é melhor. Não existe melhor nem pior. Cada um sabe de si, sabe dos seus acordos, sabe das suas condições, né? Então, o que eu penso aqui é que esse menino, quando ele chega lá, ele fica muito nessa coisa da solidão, e é a solidão, o fantasma do que a mãe fala para ele, né? Então, em um determinado momento, quando ele não consegue ter apoio, eu acho que assim, não dá para culpabilizar a relação dele com o David também, senão a gente faz uma leitura moralista da coisa. O que eu entendo é que foi a cereja do bolo, porque quando ele vai procurar David está com uma outra pessoa, e será que eles conversaram sobre isso, né? E é quando ele não aguenta mais, né? Mas é isso, é delicado, a gente precisa entender as desilusões amorosas numa perspectiva que não seja moralista. Acho que é importante ressaltar isso. Fala, Alessandra. Não, então, essa é a minha dúvida, até porque, assim, eu assisti a versão dublada do filme todas as vezes, né? Então, eu não sei se em outra versão tem essa explicação de fato se o David realmente o traiu e ele viu, porque tudo a gente vê na ótica do Bob, porque o filme mostra o Bob angustiado sozinho. Ele liga para o David, mas assim, quem conta isso, que ele ligou para o David? E o David não atendeu? Porque assim, eu não vi a outra versão, estou te perguntando se na outra versão tem isso. Na verdade, o que deixa entender é que os diários do Bob, né, é que vão chegar às mãos da mãe, e parece que essas coisas teriam sido colocadas nos diários. Então, por exemplo, há uns momentos que ele coloca assim, que ele está se sentindo como se fosse assim, martirizado, crucificado, há uns lances assim, né, que ele está assim, como se estivesse com os olhos vendados, sentindo dores, como se estivesse sangrando. E aí você tem aqueles flashes daquela imagem, de repente ele se aproximando de um telefone público, como se ele quisesse falar com a mãe, né? Então, o tempo todo, o que a gente percebe é que a dificuldade, gente, que eu vivo até hoje, ou você tem dignidade identitária, ou você tem família. Como se as pessoas não pudessem ter a oportunidade de ter família, né? Quando eu falo ter família, poder levar meu marido para casa do meu pai, para poder almoçar com os meus irmãos. Meu irmão leva a esposa, a minha irmã leva o esposo, e eu não posso, e com a Alain. Entende? Então, assim, você tem que escolher, mas a pessoa precisa escolher, porque, afinal de contas, por mais... Eu não estou aqui fazendo o discurso paternalista da pátria e família, por favor, não é isso que eu estou dizendo, mas a unidade social que a gente tem, de pequenos afetos, os primeiros afetos que a gente tem, é família. Então, você ter de escolher não ter família porque você sequer não tem essa opção, é muito complicado. Você está falando da sua mãe, falando do seu pai, falando do seu irmão. Não é? Então, esse tipo de escolha, ele era um menino família, sabe? Então, assim, independente de qual tenha sido o teor da decepção com o David, que a gente vê lá é que o David está saindo da boate para a qual eles iam com o rapaz. Estão meio que abraçados assim, saem abraçados, mas o que aconteceu ali a gente não sabe. Tá? Dorine. Sobre essa questão da fuga ou desejo de abandono, apesar da gente não saber os acordos que ele tinha com o David com ele, a gente sabe que isso que você falou, dele ser um garoto família, o David ali era o único local de segurança que ele tinha. Então, ele não tinha outras formas para se sentir acolhido. E a hora que ele viu que ele não tinha mais é que ele se perdeu. Ele se perdeu no próprio desespero, né? Porque o David, pelo que eu entendi, era o único local, o único lugar de apoio que ele tinha, a única segurança de amor, de felicidade e tudo. Eu acho que ele projeta muito nesse menino, porque assim, há um momento em que a prima dele desaparece, né? E assim, também fica um suspense se ele, por exemplo, chegou a viver com o David ou não,
Porque o David fala sobre algumas coisas ligadas a uma convivência entre os dois. Mas, em princípio, ele estaria indo morar com a prima. Mas, assim, qual é essa relação com a prima? Por que que o David não deu apoio suficiente? Né? Isso é complicado. Mas, assim, o que eu percebo ele não teve uma única iniciativa de querer se matar a partir do David. A primeira iniciativa foi lá de trás. Se tivesse sido a única coisa, talvez a gente pudesse pensar numa culpabilização. Eu não estou querendo dizer, gente, que esse descompasso tenha sido benéfico, não. Eu vivi esses descompassos já numa vida de adulto, e é muito louco, porque assim, quando você, criado numa cidade pequena, você tem uma família toda aquela certinha, né? O lugar onde meus pais moram até hoje, e eu não nasci lá, eu nasci em Niterói, mas eu fui para lá aos 9 anos de idade. É como se fosse uma vila de puritanos do século XVII. E ali é praticamente todo mundo crente, com mulher de cabelo comprido, que não usa maquiagem. É praticamente uma vila. Claro, existem pessoas que não são da igreja, mas várias pessoas ali pertencem a igrejas nesse modelo. Então, é como se você entrasse ali, você passa num portal, entende? Então, e você tem um tipo de comportamento, de padrão, de tudo. É muito engraçado. Até minha filha, quando está ali, ela já chega ali no modo, né, Inoan. Ela sai de Inoan para ser... Ela sabe como é que ela vai se comportar na casa de uma avó e de uma outra avó. Mas, assim, é automático. Ela sentia isso no clima do ar. Né? O que falar na casa de uma avó, de uma outra, não. Mas, assim, e aí eu vi o Rio de Janeiro no meio de um turbilhão de coisas na minha vida, e é claro que existe liberdade, mas nem sempre essa liberdade, quando a gente não tem condições de aprender a lidar com essa liberdade, ela pode também não ser benéfica. Aí eu vim para um lugar que eu não tinha amigos, tentava fazer uma roda de amizades, não necessariamente com pessoas que eram sinceras comigo, e eu ficava cada vez mais perdido. E eu não sabia o que esperar de um relacionamento, depois de ter vivido um casamento bonito com a mãe da minha filha. Mas, assim, quando eu consegui realmente me descobrir como pessoa, eu tive que abrir a mão dos afetos. E para não ter afeto, e para viver à mercê de uma coisa que eu não estava entendendo. E isso é muito difícil. Em 2015, eu quase tirei minha vida. Depois, eu tive um outro relacionamento de 5 anos, depois de ter me divorciado de Fernanda. E essa relação ainda foi pior para mim ainda. E aí, quando eu fui morar sozinho, eu entrei numa depressão, morei ali na Lapa, não fiquei bem. Não fiquei bem mesmo. E, assim, o que me aproximou, o que não me fez me matar, foi lembrar de algumas músicas cristãs e que eu ouvia, que eu fazia lavagem cerebral na minha cabeça, e foi quando eu comecei a pegar o piano e armar e começar a pensar em alguma coisa, porque eu sentia uma dor que eu não conseguia mensurar o que era aquilo. Era uma dor como se eu estivesse me infartando. E aí depois eu fui entender que eu estava tendo crises de ansiedade, mas na época eu não sabia dizer o que era. E eram dores muito fortes. Eu só queria que aquelas dores passassem. E quando eu olhei para a cena do Bob, eu falei, cara, esse poderia ter sido eu. Quando ele se joga assim, sabe? Parece que eu estava me vendo, me jogando ali naquele momento. Foi muito pesado. Mas, ao mesmo tempo, eu olhar para Bob me deu uma esperança de que, peraí, eu tenho uma possibilidade de conciliar minha vida, fazer outras coisas. Eu já era pai de uma menina, pensar em Letícia, sabe? Foram coisas que começaram a me dar uma motivação para querer seguir em frente. Mas, quando a gente está num abismo, é um negócio difícil de sair. Bom, vamos lá pegar as perguntas do bloco 2. E tem hora que o negócio vai, tem hora que não vai. Peraí, já estou no 4. Bloco 3, perguntas do bloco 3, bloco 3. Então tá, perguntas do bloco 2. A gente tem aqui o que pesa mais na decisão de Bob ao tirar a própria vida? Eu acho que a gente acabei falando sobre isso aqui, adiantando, né? Eu acho que não poder se sentir filho, para mim, é o que mais pesa. Mais do que a questão do David. O que vocês acham? Com certeza. Né? E é complicado, porque quando a gente olha para isso, a gente pensa na mãe como vilã, mas, ao mesmo tempo, quando a gente olha para a condição da mãe, a condição histórica dessa mãe, esse contexto dessa mãe está longe de ser vilã também. É difícil, né?
Número 2, qual a reação da família Griffith após a morte do Bob? E como se dá o sentimento de culpa materna? Nossa, terrível. Ela fica acabada. Eu me lembro do pai chegando lá para dar notícia no trabalho e ela batendo no portão desesperada. Abra, meu filho morreu. Abra aqui. Nossa, eu senti a dor dela ali, assim. É muito difícil, assim, você olhar para ela e culpar ela, porque óbvio que ela tem uma culpa muito grande e ela reconhece isso, né? Porque, pelo que ela falou, ela foi muito dura e, óbvio, se ela pudesse concatenar e imaginar o que a fala dela ocasionaria, se a gente tivesse olhos, né, no futuro, é óbvio que a gente pouparia sofrimento não só dos nossos filhos, como das pessoas mais próximas a nós, porque nós temos esse poder de magoar os mais próximos, porque os melhores amigos, que a gente é mais duro com pessoas próximas, isso é verdade, né? Acho que é por conta até da intimidade, mas assim, impossível não se colocar no lugar dela ali e sentir toda a dor que ela sentiu naquele momento ali. Nossa! E ela foi buscar respostas ali, foi atrás, porque o medo dela era de ter ido para o inferno, né? Todo o medo dela se resume dele ir para o inferno, por ele ter se matado e ele estar no inferno, porque ela aprendeu isso, foi isso que foi ensinado para ela. Ela não conseguia imaginar que aquele Deus de amor, o Deus que a gente acredita hoje, né? Que é o Deus de amor, que é o Deus que ampara, que ela não consegue imaginar que ele, ao pular ali, jogar na frente, né, de um caminhão ali, né, da passarela, que Deus o acolheu. Ela não consegue ver isso, ela consegue enxergar ele no colo lá do capiroto, né? Que a gente nem acredita nisso, mas é o que ela, quando ela soube do que aconteceu, era só o que vinha na mente dela o tempo todo. Tanto que o pai, ele acaba não se desesperando, ele em um momento fala assim, ele é omisso até aí, né? Ele é omisso até aí, tipo assim, o menino já morreu, não há o que fazer, não tem como voltar, então ele também lava as mãos aí. E aí é essa questão. Se a gente pudesse, de repente, só dar uma adiantada nessa questão aqui, e eu sei que nós temos pessoas que estão vindo nos assistir e talvez não entendam como é que a gente se coloca como uma igreja antifundamentalista, uma igreja cristã, como é que vocês usam uma Bíblia que fala de coisas machistas, de coisas homofóbicas, e vocês se dizem igreja, né? Então, de repente, eu vou falar com os nossos visitantes agora, tá? Então, gente, se eu tivesse, talvez, de pensar aqui num vilão nessa história, é essa interpretação fechada da Bíblia e historicamente, digamos assim, carimbada, né, autenticada pela história, por tradição e etc., porque a gente vem chamando de fundamentalismo. A ideia de um fundamentalismo é de que existe céu e inferno, que você precisa necessariamente acreditar numa coisa, você não tem liberdade de pensamento para conseguir verificar outras coisas. Eu vou tentar dar um exemplo bem rapidinho, para ser didático aqui, e a gente seguir. Como é que a gente pensa numa igreja progressista a questão da Bíblia? A gente entende que, se nós nos chamamos cristãos, Cristo tem que estar acima de qualquer coisa, tá? No sentido de o que Cristo ensinou. Aí você pega lá, ele ensinou amor, ele distribuiu o alimento, ele curou pessoas, ele deu atenção, ele não julgou, ele falou para amar o próximo como a si mesmo, para você não julgar o seu coleguinha, não é? E essa questão, se o maior mandamento é o amor, essa é uma questão que a gente precisa pensar. Então, quer dizer, olhando para Cristo, tá? Se a gente pegasse um par de óculos e colocasse, ou pensar que é um par de binóculos, porque um par de binóculos só consegue pensar na lente, se aumenta, se diminui, não é isso? Como se fosse isso. Você pega a visão de Cristo. Qual é a visão de Cristo sobre o mundo? E o que outras pessoas estão falando? E aí você vai, por exemplo, parar para olhar o que outras pessoas vão falar.
A gente precisa lembrar que a Bíblia não é um livro. Isso é um grande equívoco. A gente fala o tempo todo da Bíblia com equívoco. Tá, tudo bem, ninguém é obrigado a conhecer latim. Mas a Bíblia, ela é autoexplicativa. Ela diz que ela não é um livro. Bíblia é plural de biblium. Biblium é livro. E Bíblia são livros. Se você tem uma coletânea, diferentes épocas, diferentes autores, diferentes referências, diferentes culturas, diferentes momentos, você não tem uma unidade de discurso. Cada um fala uma coisa, cada um pensa aqui. Os próprios os evangelhos não são exatamente iguais entre si. E olha que nem todos os evangelhos escritos estão nessa escolha de livros, porque essa escolha de livros só foi feita somente na Idade Média, mas os livros foram escritos na Idade Antiga, e em vários momentos da Idade Antiga. Não foram séculos próximos entre si, uma distância enorme entre a Idade Antiga para depois serem avaliados. Então, tem um clubinho que vai decidir na Idade Média que livro entra, que livro sai, para se falar da referência de Cristo. E aí a questão é, mas isso não mexe com a sua fé? Eu estou tentando entender o seguinte, fé é um ato de coragem, de eu entender que eu quero seguir Cristo, independente dele ser Deus, dele ser um homem, ser um filósofo, um pensador. Se eu acho que ele faz bem a mim, faz bem ao próximo, e eu quero seguir esse ensinamento, então eu não posso acreditar mais em Cristo que Paulo. Tá? Fala assim, mas como é que vocês sistematizam isso em termos de estudo? Vou falar muito rapidamente aqui sobre uma linguagem mais acadêmica, como é que a gente lida com essa questão. Não é? O que a gente faz para fazer essa leitura da Bíblia, esses óculos que eu estou chamando, é o que a gente chama de chave hermenêutica. Ela vem da análise do discurso, que é um estudo da linguística, que trabalha com a questão da linguagem, a linguagem no seu contexto e nas entrelinhas do que é dito. Tá? Então, nós temos no Brasil a Orlandi, que é uma excelente escritora teórica dessa área, tá? Que vem fazer com que a gente... na verdade, ela não fez para Cristo. Tá? A Orlandi trabalha com um determinado tema. E a gente está usando essa ferramenta da Orlandi, que é baseada no Péchet, um linguista francês. Tá? Então, assim, é esse instrumento que a gente tem para poder medir o que combina com Jesus e o que não combina com Jesus. E aqui a gente já consegue perceber. Tá? Então, existe amor, existe acolhimento, ou existe uma ditadura? Não é? O que a gente recebeu como religião? A minha família, quando eu paro para pensar que eu sou professor, eu entro em sala de aula quando estou no ensino médio, esse ano eu não estou, mas até ano passado, quando eu passei para o Instituto Federal, eu dei aula para o ensino médio de 2014 a 2025, em várias turmas. A gente mal entra na sala de aula, monta equipamento, consegue falar alguma coisa e sai. E o pessoal dizendo que o professor tem essa capacidade de fazer lavagem cerebral. Lavagem cerebral é minha família, gente. Acorda de manhã, tem que acordar de madrugada, fazer oração, e não sei o quê, tem que ter culto da família, com toda a família. Aí depois ainda tem aquela cobrança que tem que ter o culto doméstico, sabe? E tem que ter a leitura anual, e tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Sinceramente, se não fosse a música, eu não sei nem se eu tinha ficado, sabe? Por isso que eu tomei uma certa dificuldade de lidar com teologia. Estou começando a ressignificar isso agora. Como professor da área queer, depois que eu comecei pela teoria queer, começar a pensar a teologia queer, aí eu estou encontrando o meu lugar para querer entender melhor sobre a Bíblia, para querer participar melhor da igreja nesse aspecto. Porque eu falei para o pastor, o que me ligava à igreja é a minha relação com a música. Então, agora eu estou tentando ressignificar, porque eu estou vendo sentido, eu estou vendo acolhimento. Talvez a gente já pensasse tudo isso, mas a gente não sabia como sistematizar isso. Então, agora que a gente está tendo a oportunidade de fazer essas questões, é importante que a gente harmonize isso, porque também ficar numa igreja perdida do que está ouvindo, pegando ali, não é que isso não funcione. Claro, funciona, sabe? Funciona no sentido que você vai entendendo o clima. Mas, assim, tem gente que precisa de uma explicação. Eu não sou aquela pessoa que, se me soltar assim, eu vou ficar ali, tipo assim, contou meia dúzia de papo que vai me convencer. Não, desculpa, eu sou um pesquisador. Eu trabalho com teoria, trabalho com o que é concreto. Então, assim, não sou esse tipo de pessoa que vai sentar na igreja que meia dúzia de palavras vão me convencer. Então, acho importante a gente ter esse momento de escola para a gente conversar e trocar essas ideias, porque talvez outras pessoas se pareçam comigo. Outras pessoas talvez não. Mas a igreja precisa dar esse espaço para a gente conversar e aprofundar algumas temáticas, né?
Bom, e a gente tem aqui, qual a reação da família Griffith? A gente viu, né? Ela tem essa questão da culpa, por que os diários de Bob se tornam um divisor de águas na história? Aí chega onde a Anne tinha falado, né, Anne? Né? Aí é um divisor de águas, né? Que aí, o que acontece? Quando ela começa a ter contato com o diário, Ela começa a conhecer ele. exatamente, ela se deu conta de que não conhecia o filho, né? Precisou desse diário. Então, como é que a Mary reage diante de David durante o velório? Ela ficou, né? Lembram disso que ela viu na televisão alguma coisa sobre a AIDS? Como é que ela faz quando ela termina de apertar a mão do menino? Ela vai lavar a mão desesperada. Lava a mão desesperada. Ó, eu vou falar uma coisa. Eu tenho uma tia médica, até na época, ela também é evangélica, entendeu? Até na época ela dizia, ó, ninguém sabe de nada. Ela contava esse monte de terror também para minha mãe. Tinha que lavar tudo, tinha que ferver tudo. Se soubesse da desconfiança de que alguém pudesse ter. As pessoas nem sabiam fazer a distinção entre ter o vírus, ser portador e ter de fato a doença, né? As pessoas já diziam que era aidético, né? E isso eu lembro com muita clareza, gente, na minha infância. Aqueles programas de James Swaggart, que ao mesmo tempo eu amava a música dele, aquele cara pianista, excelente, uma música incrível, um padrão de tecnologia num culto que a gente não tinha perto aqui do Brasil naquela época, e eu achava aquilo lindo, né? Ao mesmo tempo, quando ele começava a falar sobre a AIDS, sabe, era o vírus gay, falavam também que era o câncer gay, que era a doença do apocalipse, que uma dos selos do apocalipse estavam se abrindo. Eu lembro de uma vez que houve um slide que uma pessoa foi fazer lá na igreja, que mostravam pessoas cadavéricas, pessoas cheias de feridas, pessoas usando fralda geriátrica porque não tinham mais condições, enfim, de segurar as fezes. E era sempre assim, o salário do pecado é a morte. E assim, era muito naturalizado, tá vendo? Procurou o pecado, você que lide com ele, sabe? Mas cadê Jesus aí? Cadê o amor? Cadê a misericórdia? E como é que as pessoas viram as costas para isso? Percebe? Então, é muito louco isso, né? Então, a gente tem aqui nesse bloco É a 3... hipocrisia, né? É a hipocrisia gospel. Mas tem versículo bíblico, porque o salário do pecado é a morte. Porque escolheu não estar com Jesus, está entendendo? Então, as pessoas lavam a mão. Deixa eu ver aqui. A Anne falou alguma coisa. Aqui, ó. Como eu não assisti o filme, eu falei de uma perspectiva pessoal, por isso mandei com um emoji rindo. Acho que pelo filme deve ter sido mais pesado. Penso que, na verdade, não é necessário invadir a privacidade para conhecer o filho. Você pode simplesmente perguntar e conversar. Enfim, é verdade. Mas, Anne, o que aconteceu foi assim, ela não conseguiu conversar com o filho em vida. Ela impôs algo sobre o filho, depois preferiu perder o filho. Quando o menino morre, é que vem a questão do remorso, né? E aí ela tenta procurar, sei lá, ter acesso ao filho por meio dos objetos dele. E aí foi quando ela se deparou com o diário, sabe? E aí, como esse menino tinha aspiração a ser um escritor, então, ele, pelo que deixa eu entender, ele teria escrito muito bem, né, aquele diário, e teria sido a razão pela qual o livro foi escrito, quer dizer, por meio do qual, né, a fonte de inspiração para o livro ser escrito, e depois o filme acontecer. Alguém já falou depois da Anne, usam os versículos bíblicos para acusar, exatamente. Então, mas assim, que lindo. Pois é, eu confesso a você que eu não sei como é que a gente acha o livro, mas o livro é de 95, de repente na livraria Cultura, não, Cultura é caro, estante virtual, né, deve ter isso, viu? Ó, 85. 95, você falou? 95, gente, bem novinha, viu? Eu já tô velho, 95 já terminando a faculdade já. Bom, quase, terminei em 97, porque em 96 eu tive um problema de saúde associado à questão respiratória também. Bom, vamos lá. Para o bloco 3, a gente tem as perguntas aqui. Como ler os diários de Bob durante o luto da Mary modifica a compreensão da mãe sobre o sofrimento do filho? A gente acabou respondendo agora, né? Ela começa a ter acesso a quem ele é.
Então, a pergunta 2 seria: de que forma o filme apresenta a interpretação bíblica, aí que é legal, como um processo humano, histórico e passível de revisão? Aqui, tá, R$ 29 na Amazon, Renata? Não, o 29 na estante virtual e 49 na Amazon. Tá, beleza, ok. Então, é interessante porque ontem, por acaso, depois que eu assisti a coisa do Bob, entrou um youtuber falando que o livro, pelo que a própria família fala, a mãe concorda que o livro tenha sido muito fiel ao que aconteceu, e houve todo um trato, parece que de 13 anos, para que o livro fosse adaptado para o filme dentro das exigências da mãe. Então, inclusive, uma roteirista que foi fazer a história lá, tiveram de chamar uma roteirista específica e várias atrizes para o papel chegaram a ser cogitadas, mas até a Susan Sarandon teria sido a mãe do Bob, mas eles escolheram o lado mais dramático da Sigourney Weaver. E olha que a Sarandon tinha ganhado o Oscar um ano anterior, né? E mesmo assim ficou. Enfim, eu acho que a escolha não foi ruim, não, gente. Eu amei a atuação da Sigourney Weaver. Para mim, foi uma das mais comoventes, de verdade. E essa questão, né? Então, quando a gente olha aqui a interpretação bíblica como um processo humano, histórico e passível de revisão, é isso. Quer dizer, a Bíblia ela precisa falar comigo hoje no século XXI, não é? A gente precisa pensar a questão do contexto, né? Do que está acontecendo, como é que eu olho para Jesus hoje, como é que eu vejo essa misericórdia, como é que ser cristão faz sentido para mim no mundo de hoje. O que é ser cristão? É fazer que nem do Antigo Testamento, que separava pai de filho, como o Trump está fazendo lá, pegando as crianças, deixando os Estados Unidos, expatriando os pais? Isso é amor de Jesus, não é? Fala, Alessandra. Então, passei por uma situação. Essa semana o Caio Fábio postou um vídeo de um pastor falando que uma irmã, não sei se vocês viram, deu a paz do Senhor para ele de calça leg. Ai, gente. E que não dê a paz do Senhor para ele de calça leg com as carnes balançando. Eu fiquei tão chocada com isso, porque eu me lembro, lá em 2006, quando eu me converti, que a paz do Senhor, se você dá para alguém, a pessoa automaticamente tem que te devolver a paz, senão a paz fica só com você. E um pastor que deveria saber disso, fala uma coisa dessa. Aí eu botei lá no comentário assim, falei assim, gente, Deus me livre de um pastor que está preocupado com uma calça leg, com gente passando fome, né? Fora da igreja dele, você der uma volta no quarteirão, ele vai encontrar com certeza alguém passando necessidade, né? Com gente doente, com pessoas morrendo, com guerra, e o cara preocupado com a calça leg. Então, assim, é a perspectiva da pessoa olhar e não se atualizar. E aí você fala sobre isso, e aí teve alguém que veio no meu comentário e falou assim, não, mas o feminismo que fez isso e que não sei o quê. Eu falei, minha filha, pelo amor de Deus, porque no tempo de Jesus não era assim. Eu falei, mas não era mesmo. E se ele quer voltar ao tempo de Jesus, ele não tem que raspar cortar o cabelo e fazer barba. Ele fica mais de túnica e não de terno. Né? Porque assim, o cara quer falar na calça leg e ele faz barba e corta o cabelo? O que é isso? Entendeu? Então, assim, é uma hipocrisia dentro do mundo evangélico, sabe, fundamentalista, que você não consegue, a pessoa não consegue, aí ela quer criminalizar o gay e uma calça leg. Me poupe, e não criminaliza a fome? Mas então, a questão, olha como a informação é importante, né? A linguística chama esse acesso que a gente tem ao texto de chave. Por quê? É através da chave que você abre a fechadura. Porque às vezes a gente quer lidar com o livro, mas não sabe como lidar com o livro. Nós também não sabíamos como lidar com o livro. A gente pensava, quem sou eu diante de um livro milenar? Que se passa como palavra de Deus, quem sou eu para dizer que não é? Percebe?
Então, quando você também não tem essa chave para acessar a fechadura, você, né, fica meio a ver navios. Então, hoje, quando a gente está aqui conversando, a gente também já passou por lá, né? Então, assim, também a gente precisa praticar essa misericórdia com quem ainda está ali. Mas, assim, é muita ignorância, é um fato. Mas a gente precisa entender que a gente também ficou preso a um jugo por a gente não saber como examinar as escrituras, porque Jesus também fala sobre isso, examinar as escrituras, né? Então, assim, talvez historicamente a gente conseguiu, né, entender coisas sobre Cristo que outras gerações não conseguiram, porque, como diz a pastora Thais, né, quem escreveu sobre Cristo, quem na verdade, enfim, foram pessoas até da antiguidade, mas o cristianismo só vai surgir mesmo como religião na Idade Média. Então, assim, não havia cristianismo ali, percebe? O cristianismo foi uma construção de um império que na verdade, não se comunica com o que Cristo, de fato, fez. Né? Mas, e aí aquela história, quem sou eu na fila do pão para contestar isso tudo? Então, se nós estamos aqui, é porque a gente conseguiu o tempo todo entender essa beleza de Cristo, apesar de tudo. Né? Vamos lá. São as últimas, do último bloco, do amor corretivo ao amor, não é caridoso, não, o amor... Peraí, gente, do amor corretivo ao amor... Solidário. Solidário. Ótimo, obrigado. Então, vamos a essas 4 perguntas para a gente pensar nesse arco de redenção da Mary, né? Dessa mãe. Então, a gente tem aqui, ó, como a conversa com o pastor da ICM ajuda a Mary ter uma visão de acolhimento à comunidade queer. Queer é LGBTQIAPN+, gente, é porque tem tanta letrinha que aumenta, que diminui, que troca, e existe uma outra sigla além dessa. E, então, assim, quando a gente está falando de queer, depois no dia 28 eu explico melhor dessa expressão. Quer falar também, Alessandra? Ah, tá, sua mão está levantada. Tá. Como a conversa com o pastor da ICM ajuda a Mary a ter uma visão do acolhimento à comunidade queer? Eu acho aquele momento que ela percebe sobre o texto bíblico muito importante, porque ela só conhece textos velhos que ficam versículos soltos, e ela fica ali. Aí o pastor vai mostrar que é uma questão de contexto da época, e que tinha muita coisa que se fazia e não era passado para ela, como ele falou lá sei lá, frutos do mar, etc. e tal. Então, assim, a partir desse momento ela começa a ver, e ela foi aceita na comunidade, e também, assim, é uma mãe que teve aquele peso todo na questão do filho, está sentindo culpa, e mesmo assim ele acolhe. Então, eu acho que ela sentiu também essa questão de ser abraçada sem merecer. O que eu vejo nela, eu acho que é o retrato de todos nós, talvez não posso dizer todos. Eu, por exemplo, em função de ter me afastado da igreja e não saber que eu tinha uma possibilidade até de criar uma conciliação entre a minha espiritualidade e a minha sexualidade, eu tentei abraçar essa área da literatura queer como uma coisa, assim, para me dar motivo para viver. E eu quis me afastar da religião. Mas para pensar, muitos de nós, tá, que nunca se afastaram da igreja, só trocaram, digamos assim, a questão do fundamentalismo por um outro tipo de igreja. Eu não estou querendo dizer... Enfim, sempre tiveram um grande vínculo com a igreja, nunca perderam um vínculo com o templo, digamos assim. Essas pessoas precisam significar a vida a partir da religião, sabe? Então, assim, como eu, por exemplo, quando eu virei as costas para a igreja, que eu entreguei os cargos de música da igreja, enfim, eu estava querendo dizer, eu dizia para mim, Deus, eu não estou virando as costas para ti, eu nunca vou deixar de te amar, mas eu sabia na minha cabeça, nem passava pela minha cabeça, em 2007, que houvesse uma igreja que aceitassem gays. Eu ouvi falar disso da primeira vez em 2010, eu entrei lá com olhos arregalados, né? A parte queer eu gostei, o templo que eu fui, algumas outras coisas eu não gostei, não vou entrar em detalhes, mas assim, pelo menos me abriu sei lá, um sopro de esperança de que eu pudesse conciliar a minha fé. Porque o meu movimento, e aí como eu também me decepcionei com aquele templo, meu movimento foi de me distanciar. E eu, 2015, se não fosse o poder terapêutico que a música
evangélica tinha dentro de mim, toda a minha experiência com isso, eu não estava aqui, com certeza não estava vivo. E foi essa experiência que eu tive, né, Inclusive, eu tenho uma música que eu fiz uma versão que eu quero muito ensaiar com o som da Rua, e foi um dos meus mantras. Eu tenho certeza que o dia que a gente cantar eu vou chorar muito, né? Foi uma versão que eu fiz, porque foi uma das duas músicas que eu ouvia noite e dia sem parar para não me matar. Era o que acontecia. Bom, e o que é engraçado é isso. Ela não precisa assim, tipo assim, vou abrir minha cabeça e vou pensar diferente. Não, eu preciso de uma nova interpretação da Bíblia, porque eu não posso viver sem a Bíblia. Entende? Então, há um lado bonito nessa coisa aí, dessa ligação profunda com a fé, mas também tem a fé como sentido de prisão, porque ela não esquece do inferno, ela não esquece, ela precisa harmonizar a compreensão, mas ela não vai abrir mão dessa Bíblia, você está entendendo? Então, uma Bíblia que está sendo utilizada para condenar em vez de acolher. E aí a gente tem que as diferenças... Peraí, eu acho que era quais as diferenças, eu errei aqui. Quais as diferenças entre a maternidade baseada na correção moral e uma maternidade baseada na escuta e no acolhimento cristão? Você fala do contexto da época ou no contexto de hoje? Do filme. Não, tudo bem, mas assim, do filme, para a época, eu fiquei presa quando ela vai questionar o pastor, né, lá da ICM, e não, porque diz que não herdarão, né, ela pega lá o Levíticos, né, ela usa o termo de Levítico, aí ele falou, mas também Levítico diz que você, se a tua filha te desobedecer, você pode matar, né? E você não faz isso, né? E aí ela fica presa naquilo ali sem uma reação, né? Enfim, assim, eu acho a Mary uma coitada, né? Até Sim, ela... mas ela não é diferente da minha mãe, das minhas tias, percebe? Quando eu paro para pensar, ela é o retrato de todas as crentes que a gente tem por aí, que ainda estão preocupadas, que não conseguiram entender. Tem umas que furam uma bolha, mas pelo amor da mãe, elas conseguem fazer talvez uma conexão com Cristo, apesar de não ter grandes estudos, apesar de não ter grandes explicações, ensinamentos, entende? Eu sou um tipo de pessoa que, se eu não consigo me harmonizar com o discurso, por ser professor, eu não vou ficar, porque a palavra e discurso, sabe, para mim faz muito sentido. Né? É a minha vida isso. Eu vivo das letras. Mas, para uma senhora que talvez não tenha grande escolaridade, ela vai falar, é o instinto materno que vai falar. Muito entendeu? difícil. A Dorine rompeu com isso, né, no culto. Eu vi a pregação toda da Dorine quando postaram, e eu assim, vi desde o início, assim, e eu achei fabuloso, assim, você conseguir. Mas eu acho que também está muito ligado a isso, a questão do conhecimento, do estudo, da pessoa ter letramento, vamos colocar assim, né? Ter não estou dizendo que a pessoa tem que ter um curso superior, não é isso, mas ela ter um mínimo de senso crítico, vamos colocar. Né? Exatamente. Ter letramento acadêmico para não precisa. Pessoa, mas assim, um mínimo de senso crítico. E a maioria das pessoas religiosas, de igrejas tradicionais, de igrejas antigas, elas não questionam o pastor, porque não toqueis nos meus ungidos, nem maltrateis os meus profetas. E eu conheço pessoas até que têm curso superior, que estão dentro dessas igrejas e são incapazes, são pessoas boas, mas são incapazes de contestar o Silas Malafaia. Mas sabe o que eu acho legal? Sabe o que eu acho legal, Alessandra? Fazendo até o movimento contrário do que eu falei sobre mim. Esse sou eu. Eu sou professor de letras. Eu trabalho coerência e coesão, em português ou em inglês. Entende? Mas eu não represento a população do Brasil. Não. E o que eu acho é o seguinte: a grande população do Brasil talvez não vai ter essa quantidade toda de pensamento que me atravessa. Mas o instinto e o amor
sabe, da mãe. E por isso que esse filme é um filme sobre maternidade, entendeu? Eu acho que tem tudo a ver com essa questão. Então, assim, outras pessoas talvez não vão precisar disso tudo para conseguir fazer. Eu conheci mães que furaram a bolha, até pertencendo a igrejas pentecostais, acompanhando filhos nessa tal igreja que eu ia no começo. A mãe era até da Assembleia de Deus e apoiava, porque lá pelo menos o filho estava bem, ela entendeu que as outras igrejas precisavam se repensar. Fala, Dorinha. É isso que eu ia falar, no sentido da diferença da maternidade ali, da questão 2. Porque a correção moral é dos outros e para os outros que a gente faz. Para que os outros vejam, para que fique igual aos outros. Já o instinto leva a gente a olhar realmente para o próprio filho. A gente olha para ouvir aquela pessoa que a gente ama. Esse instinto leva a isso. Eu acho que o acolhimento cristão e de escuta ali é a questão de ouvir o que está perto da gente, o filho. Com certeza, ouvir o filho, né? E o amor de mãe, o amor de filho para mãe, de mãe para filho, é amor. Se é amor, tem Cristo ali, né? É isso que eu penso. Pegando agora as últimas, a gente de repente faz um bloco só, de transformar duas perguntas numa só. Qual o impacto, né, desse grupo que ela passa a fazer de pais, famílias, amigos lésbicas, gays, e como o contato com cristãos inclusivos amplia as possibilidades de compreender a relação entre a fé e a diversidade sexual? É que, na verdade, são duas coisas, né? Que ela, ao estar nesse grupo, ela conseguiu o quê? Compreender uma mínima harmonia, né, entre fé e diversidade sexual. E nesse vídeo que eu estava assistindo ontem, estava falando que ela morreu agora em 2020, não sei se foi da Covid, mas que até 2020 ela foi, né, uma mãe que lutou por pessoas LGBTs, né, em nome do filho que ela não compreendeu. Agora, a última cena, gente, que ela entra na igreja naquela noite de chuva e que ela vai falar para o pastor, por mais que ela se sinta culpada, ela fala aquele momento, eu matei meu filho, isso é muito forte. Mas ela precisa daquele momento crucial para que ela tenha, né, aquele choro, e o pai e o pastor vai a abraçar e dizer, você não matou seu filho. Ele fez as escolhas dele. Tá? Assim, ninguém está aqui culpabilizando o Bob, tá? Mas também ela não podia carregar esse fardo. E a singeleza desse pastor para contar para ela, abraçá-la, né? E não era uma noite de culto, a igreja estava fechada, mas ele atende essa irmã aflita, essa mãe aflita, né? Para trazer esse acalento que ela tanto precisava, né? Aquela parte que ela está perto da passeata e ela vê o menino, ela vê o filho dela no menino. Aquilo mostra que, a partir dali, essa luta que ela vai ter por todo o grupo, é por quê? Porque ela também estaria lutando pelo filho dela. Ela está vendo o filho dela em cada um. Eu acho que também, além de ser uma luta pessoal ali pelos outros, eu acho que também é uma forma de conforto. É um abraço que ela está dando, né? Também, eu acho que é um abraço, também talvez uma compensação. Eu acho que ela termina o filme culpada, sabe? Mas é tipo assim, o amor que eu não dei para ele, aquilo que eu não fiz para ele, se eu faço para os outros, eu também estou fazendo pelo nome dele, pela memória do Bob. Entende? É o livro do Bob, é o filme do Bob, né? E que foi aquele discurso, né, que ela fez, né, que eu li para vocês, que ela vai diante da tribuna quando o pessoal está fazendo uma discussão sobre a ampliação dos direitos civis LGBTs, né? Quando ela fala lá, ela termina o discurso falando, antes de ecoar amém em sua casa, no lugar de adoração, pense e lembre, uma criança está ouvindo. Nossa, isso é muito impactante. Eu acho que, assim, é a reflexão para se pensar no início da discussão e ao final da discussão. Bom, pessoal, eu vou encerrar a gravação aqui. Quem quiser falar mais alguma coisa, tá tudo bem, mas, enfim, ultrapassamos somente 1 minuto do horário previsto.